tem várias camadas de nerd, de nerdice, né? Tipo assim, o nerd clássico, na verdade, é aquele um que é aficionado por estudar, por Sim. ciência, né? E aí é o cara que a gente falava, o CDF, o cabeça de ferro, né? E aí, tipo assim, esse é o cara que ama estudar. Ele fala assim: ah, um mestrado não tá bom, vou fazer um doutorado. Esse cara é o nerd original, É o nerd raiz. É o raiz. nerd raiz. Então, o raiz você pode chamar de wasabi, que é um raiz forte. Ah, Raiz forte, é verdade. É Aí, verdade. tá essa aí eu bom. É gostei, essa eu verdade. gostei. Eu sou o verdadeiro tabunts. Aí, o geek, que é essa palavra nova que tá surgindo, é um cara que é aficionado, por exemplo, por. Como é que eu posso explicar? Filmes e Cultura. games. Filmes, games, séries, desenhos, Pode HQs. crer, pode É crer. cultura pop. A gente HQs é o coloca quê? tudo como se fosse. Hentai. HQ é histórias em quadrinhos. Hentai. Ou gibi Ah, também, o pessoal fala antigamente gibi, porque tinha uma revista que compilava as histórias em quadrinhos e chamava gibi, que é garoto, acho que é Em num dialeto tailandês lá. misturado com coreano. polonês, polonês. Na verdade era uma gíria, acho que lá do sul, se eu não me engano. Igual os gaúchos falam tchê, bah, né? Então Tem essa era daí. tipo, gibi. Era tipo um guri, um garoto, né? Um piá, né? Piá, E aí, piazinho. piá vocês conhecem, Piada. né? Tem uma lá em Manaus que eu tô tentando lembrar qual que é de menino. É tipo. Bagual. Não, Ah, não, Bagual no sul. eu vou lembrar mais pra frente. É engraçado, quando você quer lembrar, o bagulho não vem, ele some, Uhum. né? Aí, quando você é amante de cultura pop, eles classificaram todas essas coisas, games, séries, filmes, Pornô também. Pornô, tudo numa pornô, categoria que pornô é tipo hentai. Hentai tem. cultura pop, entretenimento. Também Aí você entretenimento. é o geek. É o geek, é o cara que, tipo assim, eu não preciso ter um PhD, mas tipo assim, cara, eu manjo, você viu tudo que saiu, novela, tudo que saiu, tá saindo, cara, tô sabendo, tô por dentro. Cara, Dragon Ball Z, você sabe. universo Marvel, assisti os Ah, 800 filmes da Marvel, tá puta ligado? que pariu, você é louco. É, aí, E entende, não só vê, como entende do rolê, né? Tipo assim, aí foi ruim. Pra você falar que foi ruim Sabe tudo, o que você tá tem que falando, estar né? sabendo o que tá falando. tem o que tem no YouTube de canal de gente aí, de nerd aí, que Tem, na então. verdade é geek, mas eles falam nerd que é como assim, ele compreende todas as outras subcategorias. Mas, Entendeu? por exemplo, quem gosta só de desenho japonês, de anime, eles falam que é otaku, que daí Taco. otaku, e é Otaku. uma palavra em japonês pra quem gosta de assistir os desenhos japoneses e também se vestir, fazer o cosplay, né? Cosplay é massa. Caramba. Tô Cosplay louco pra trazer um cosplay aqui, louco. Cosplay é tipo a abreviação de costume player, que é tipo assim, a pessoa que faz uma brincadeira igual o RPG, de se vestir, Aham. de role playing game, se fantasiar do personagem e interagir como se fosse ele, entendeu? É da hora É pra massa pra caralho. caralho essa fita. Aí eu tenho os otaku e aí tem também os gamers, que também agora tem a categoria deles, porque, cara, tem cara que é gamer profissional, Profissional. ganha, Ganha Tem grana. ganha, vários, ganha velho. Tem grana, vários. Vive disso. entendeu? Vive disso, ganha patrocínio, cara, tipo, é como se fosse É um esporte, profissional, é um mano. É esporte que o profissional. cara tem que treinar tantas horas por dia, tal, ganhar campeonato, leva patrocínio, faz merchan, esse cara é um Mas atleta. você é tão nerdola Ó, ninguém que ri das você minhas tem uma piadas, tatu cara. do Eu vou Superman, vazar. cara. E ela tá tudo Superman, Que não sei se porra, cara, você tem uma. você consegue mostrar aqui em algum lugar. Mostra Aqui, aqui, ó, ó. nessa aqui. Peraí, deixa ele mudar ali. Ó, o Superman voando. Tem mesmo, ó. Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Caralho, você fez uma do Superman, meu. Meti um Superman aqui. Esse é o fã número 1 desse cara aí. Desse Cara, personagem. eu fiz depois que eu li um texto filosófico sobre o Superman, escrito, acho que foi pelo Mark Waid mesmo. O Mark Waid, ele é o cara que nada mais nada menos que escreveu a HQ Reino do Amanhã. É uma HQ no futuro, onde dá todo um monte de BO, o Superman desistiu de ser o Superman, o mundo entrou em apocalipse, e o Vixe. Superman volta pra poder salvar o mundo antes do mundo acabar, cara. Ele ficou uma década, assim, aposentado, né? E aí foi um mundo onde todo mundo começou a acontecer esse negócio, sabe? De querer se vingar com as próprias mãos. Igual tá acontecendo com os humoristas, de se vingar com as próprias mãos. É isso mesmo. Ironicamente, olha que como casou. Olha como que são as coisas, né? As coisas elas vão, vêm e vão a todo É momento, tipo Rafael. assim, Os dias vãos. essa história do Reino da Manhã, só contextualizando, o que que acontece? O Coringa mata a Lois. Tá. E o Superman, ele não mata o Coringa. Ele prende, mas um outro herói vai lá e mata o Coringa, tipo assim, não, ele merece morrer, ele fez errado. Só que o Superman falou, mas aí você não fez justiça, você fez vingança. A justiça era prender ele. Por que que o Batman nunca mata o Coringa? Mesmo o Coringa matando milhões de pessoas. Porque se você mata, o débito da conta dele vem na sua conta. Exato. É isso mesmo. Eu não quero ter o débito de. Nunca que eu vou matar alguém pra herdar a herança, tipo assim, eu matei um cara que matou 10 pessoas. Tipo assim, as 10 mortes, todos os pecados dele vai vir pra minha conta, pro meu saldo. É o que eu acredito, a gente não acredita Ou nisso, né? seja, o cara matou 10, aí você matou 11. Você vai ser a sucessão, né? O legado daquele cara, né?
Aí o Superman, nessa história do Reino da Manhã, o Superman falou, não vou matar o Coringa. E aí, só que o Magog vai lá e mata o Coringa. E aí a sociedade falou, o Magog tá certo, o Superman que tá errado. Se ele tá matando, não tem que prender, tem que matar. Aí o Superman falou, mas isso não é o que é o certo que tá na lei. Aí ele falou, se vocês querem vinganceiros em vez de heróis que vão atrás da justiça, eu vou me aposentar. Aí ele saiu de cena, passou 10 anos, a sociedade foi ficando cada vez pior. Aí tem um plano, como é que fala, dos super vilões lá que tentam terminar de destruir a sociedade. Aí eu sei que a Mulher Maravilha fala, Clark, pelo amor de Deus, a gente precisa de você, cara. A gente precisa de um líder, de um cara que vai, tipo assim, botar ordem na casa. E aí quando ele volta, aí ele, tipo assim, define as regras. Gente, por mais que a gente queira justiça, quando a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, da nossa opinião, às vezes não é justiça, é só uma vingança. E aí ele resolve. Tem toda uma luta dele lá no final. Mas o Mark Waid, quando ele escreve O Reino da Manhã, ele ainda não tinha escrito esse texto chamado do Superman, falando assim, mais ou menos o conceito da filosofia por trás do Superman. O Superman, ele é um cara. Essa parte me pega um pouco, cara. Porque o cara, ele não é daqui, né? Ele é kryptoniano, né? Ele vem de outro De outro planeta, né? exato. Então, aí, quando ele vem pra cá, ele não tem ninguém que é igual a ele. Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo quer pertencer a uma tribo, né? É o senso de pertencimento. Eu quero ter uma galera, quero ter um pool. Quero ser incluído. Eu quero ter um Incluído. podcast, tipo isso. E aí, exatamente, aí, tipo assim, a gente quer ter, eu quero ser amigo da galera do stand-up, eu Quero ser comediante e tal. eu quero ter amigos, entendeu? E aí o foda é que é isso, você não, no começo a gente quer ter muitos amigos e a gente não sabe o que é realmente o conceito de amizade. Depois que a gente vai ficando mais velho, a gente fala, não precisa Vai ter todo diminuindo os mundo de amigos, amigo, a lógico gente que não. precisa ter Os 2 ou verdadeiros. 3, assim, Puta, é suficiente. suficiente, cara, que é os ponta firme mesmo, tá ligado? Tem que ter. E aí, nesse texto que ele fala do senso de pertencimento, o Superman é foda que ele não tem ninguém igual ele na Terra, entendeu? Onde ele possa ser ele mesmo. Porque ele tem que viver como Clark, Exato. Sim. fingindo que ele tentando... Tentando ser um ser humano. Você já ouviu normal. falar a palavra tentar se encaixar? Toda vez que você tiver que queimar uma aresta sua pra se encaixar num lugar, talvez aquele lugar não seja o Ixi, seu. eu tô de boa com essas É paradas verdade. E aí ele fala nesse texto assim, tipo, Superman e a filosofia. Aí o texto ele fala assim, que se você se empoderar de quem você realmente é, porque o Superman, o nome dele kryptoniano é Kal-El, né, Kal-El, Kal-El. que é o nome do meu filho, Kal-El, inclusive. Kal-El? É Kal-El o nome do meu filho. Adivinha Você jura? Adivinha quem que escolheu? A mãe dele, Kal-El o nome do seu filho? Kal-El. Caralho, que da hora. E aí é o meu pequeno Superman, meu pequeno príncipe, né? E aí até tem o nome do meu filho tatuado aqui no pulso, né? Então tá aqui escrito Kal-El, os Kal-El, batimentos cara, que cardíacos. loucura. E aí eu perguntei qual cor que você mais gosta. Ele é azul do mar. Daí eu fiz as ondinhas aqui. Ficou colorido, ficou bem bonitinho, Cara, né? ficou da hora, Ficou velho. massa mesmo. Aí, Vocês não ficou e o, bom, su- e o super-homem Gostei aqui. dessa ideia pra escrever o nome da minha filha, hein? Os Vou copiar. batimentos cardíacos, Kal-El e as no nome ondinhas do dela, azul. Que pouco ele no nome- mencionou. No nome É, dela, e- nos batimentos cardíacos, vai ficar louco, hein? E o azul É também é a verdade. cor do autismo também, né? E o meu Ah, é? filho, ele tem Sério? transtorno do espectro autista, só que o grau dele é baixo, né? E aí, ele tem 10 anos, mas, tipo assim, a maturidade dele é um pouco menos, porque eles desenvolvem um pouco mais atrasado, né? Essa parte social, de leitura, de linguagens, de ambiente, ele tem igual todo autista, tem uma certa defasagem nessa leitura de ambiente. Quando o Kal-El, ele descobre que como Superman, na verdade, o Superman, ele não é nem o Clark e nem o Kal-El. Porque assim, quando você tem os poderes kryptonianos, que nem ele tem aqui na luz amarela do Sol, e você vive como um Clark sem poder usar, pra você poder ser inserido num grupo, você tá queimando suas arestas, tá tentando se encaixar num lugar que não te pertence. Mas ele não, o Superman não pode usar. Aí o Não, Superman. não é tipo o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele Aí, bota aí uma tá. máscara e vai. O Aí Superman o não que pode usar. acontece? O Superman é um super-herói sem máscara, que é diferente dos outros, que tem que cobrir a identidade. Uhum. Na verdade, o que muda a identidade dele é porque ele muda de É o óculos. persona. É o óculos e a Não, é o personalidade. óculos, mas ele muda a persona. Ele não muda Exato. só ele muda posicionamento deles. Tem um filme do Christopher Reeve, que era aquele Superman antigão. Ele tá de Clark assim. Ai, Luiz, eu queria Todo saber de cabisbaixo, né? você. Tipo, Aí ele tira o óculos e ele. Eu queria te contar uma coisa. Da hora que ela volta, ele. Não, é que a gente poderia comer hambúrguer. É, tá ligado? Cara, essa cena Ele muda totalmente, é né? é icônica essa cena.
É pra né? Você vê que mostrar o realmente, óculos, né? não é só o óculos, é a personalidade, a persona. Então ele muda. Na verdade, ele é quase um fragmentado, né? Tem um monte de gente dentro dele ali, né? Uhum. Mas assim, entre um Clark que quer ser inserido numa sociedade, né, poder ter esse senso de pertencimento e não é totalmente 100%, ele tem o lado kryptoniano, que é o Kal-El, que tem os poderes pra ele poder voar. Cara, o Superman, ele não precisa comer, cara. Não mesmo. Ele absorve os poderes do sol. Se ele quisesse dinheiro, ele pega uma pedra de carvão, aperta até transformar num diamante. Ele não precisa trabalhar, entendeu? E ao mesmo tempo, por que que ele passa o tempo convivendo entre as pessoas? Pra aprender. E ao mesmo tempo que ele, quando ele veste o manto do Superman, que ele é a terceira persona, o que diferencia o herói do vilão? Bondade. Não sei. Ato. Não é superpoder. Porque tem vilões que têm superpoderes, tem vilões que não têm superpoder. Tem heróis que têm superpoder, tem heróis que não têm superpoder, né? Tipo assim, Tem, O verdade. Batman não tem Não superpoder, é um mesmo. super-herói, entendeu? Tem o super dinheiro, Rico, bilionário. Ele é super, bilionário, que é um su- superpoder magnífico. super cartão de crédito. É, o cara tem Infinity, é isso que importa. O bate-crédito, né? Ele é o Bate mais, crédito. ele é o mais massa, ele é o Homem de Ferro, mas o Homem de Ferro morreu, né? É, Foda. aí, tipo assim, o que acontece, assim, que muda muito essa perspectiva pra gente, é que o que diferencia o herói do vilão, né? Todo herói e todo vilão, em sua essência, são iguais, são faces da mesma moeda. Porque eles têm um senso de convicção de uma causa que eles precisam defender. A questão são as escolhas. Porque enquanto o vilão acredita que aquilo que ele tá fazendo de mal vai fazer bem, às vezes o herói tem que quebrar algumas regras para fazer o bem. Por exemplo, o Batman, ele não é um oficial da justiça, ele não tem treinamento policial, ele não obedece à polícia de Gotham, mas ele vai lá e prende os bandidos, mesmo não É, sendo uma pessoa civil, com autoridade. uma autoridade exercendo funções policiais, entendeu? E quem que é o mais foda, o Batman ou o Super-Homem? Ah, mas aí tem que ter um critério, né? Foda, defina foda. Quem Quem que que- manda nessa porra? Foda é ploc, não, sacanagem. Não, não. Quem que manda nessa parada? Se fosse ter uma porrada entre Nos, Superman e Batman, nos almanacs. Almanac. Almanac. E chega. Porque assim, a galera a maioria vê filme, né? Aham. Ah, os Vingadores e tal, os negócios. Mas, por exemplo, no Almanac já terminou. Não, os gibis eles já estão, por exemplo, o Batman já bateu 1030 e tantas edições, né? E Caralho, aí, Você velho. tá ligado? Tem como mensurar quem é o cara que, tipo. não, é que assim, Como que é? num critério que a gente possa pegar em algumas, acho que em algumas tem uma animação e alguma HQ que o Batman falou assim, a nossa sorte é que o Kal-El ou que o Clark, ele é uma pessoa do bem. Porque se ele quisesse conquistar o mundo, ele poderia. Pô, com E aí certeza, né? essa foi a premissa que eles usaram pra escrever o Injustice, né? Que ele é mais. Ah, Que tô o ligado. Superman é mais forte Que que o Batman. é que ele domina o mundo, na verdade, Se ele né? quiser, né? É a mesma premissa. O Boto fé. Coringa mata a Lois, ele vai lá, mata o Coringa, arranca o. Eu tenho HQ que ele atravessa o peito do Coringa e que fica com o coração dele na Caralho, mão, deve ser assim, louco, hein? né? Caralho. Aí ele fala: a partir de hoje vai ter um cessar-fogo mundial e quem não obedecer às minhas ordens vai ser automaticamente eliminado da face da Terra. Eu vou obliterar a existência de qualquer ser humano que não souber respeitar outro ser humano. Que na verdade ele tá usando violência pra conter violência, Sim. né? Mas aí, tipo, aí fica aquele dilema. É válido ou não é válido? Porque, na verdade, ele criou uma supremacia mundial, né? Ele se torna o chanceler Kal-El, né? E aí ele, tipo assim, ele fala, a partir de hoje, quem sair do meu manto, né? Quem sair das minhas ordens, Puto, o vai cara ser... criou uma Só que sociedade. é utópica que É, onde não cara. tem violência, só que aí vai sempre ter Se você fizer Sempre tem. a resistência, e daí poucos heróis que se opõem a ele, acho que o Flash é um deles no game lá, né, no Injustice, daí ele mata o Flash, Isso, tô até que ligado. Eu joguei esse foi uma jogo aí. morte Esse eu bem não vi. rápida, né. Tem um jogo muito mal. O jogo dele é muito mal. O Injustice é um jogo massa, cara. É, e tem o 2 também, entendeu? Então, É, tem tipo um jogo assim, do Injustice o 2. 2 eu quero jogar ainda. E aí, entre o Injustice e o Reino da Manhã, tem o HQ mais emblemática pra mim, que é onde eu peguei essa imagem do Superman, que é o Paz na Terra, né. E esse Paz na Terra é onde o Superman, ele usa todos os recursos dele pra, tipo assim, ele fala, cara, eu vou dar um presente de Natal pra humanidade. Um dia no ano eu vou distribuir comida pra todo mundo. Ele não precisa comer, mas ele pega e tenta pegar todo o excedente de comida que sobra e distribuir pra todas as nações num único dia. Ele falou, cara, eu acho que eu sou um doido de tentar fazer isso em 24 horas, né, cara? Que Porque viagem. e aí, quando ele pede os excedentes, porque um terço de toda a comida que é produzido estraga no mesmo dia, assim, sabe?
e é desperdiçado. Aí quando ele pede os excedentes de comida, de cereais e tudo mais, as pessoas, ih, tá querendo se aparecer, hein? Ó lá, o cara já tá. Aí todo mundo começa a querer criticar o cara que quer fazer o bem, tá ligado? Já reparar? É Você pode ver verdade. que todo mundo que tá criticando é quem não tá fazendo, né? Porra nenhuma. Então por isso que a crítica não é base pra ninguém, pra nada. A não ser que seja uma crítica de uma pessoa que possa definir um crítica é critério. Olha, nesse ponto fez isso, 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 nesse ponto isso, isso. Agora a pessoa fala, não gostei. Não tem critério, né? Se Já, não te meto, gostar, já meto não no Ô, gostar sabe o não que perguntei. tem eu vejo? critério. Eu vejo a galera da. Pô, de que ano foi o primeiro episódio do Superman? Você tem ideia? Você fala da HQ? HQ. Primeiro, Ixi, quando a criação. O Superman, na verdade, ele foi criado pelos os dois amigos judeus. É o Mas o. É o. Puta, agora eu não vou lembrar o nome deles. Sabe, mas foi o quê? 1920? Eles tinham uma ideia mais ou menos entre 1930 e 1931, mas a primeira publicação do Superman, depois de vários nãos em várias editoras, eles conseguiram finalmente publicar o Superman, se eu não me engano, acho que foi junho de 1938. Os Estados Unidos ainda passava por uma época de recessão após a crise de 1930, né? Aham. E aí, as primeiras edições do Superman explicava que ele era um cara, ele nem voava, ele dava grandes saltos por ter como ele tinha uma força sobre-humana, ele poderia dar um salto sobre-humano, né? Então ele tinha super força, ele era invulnerável e ele tinha super velocidade. Então super força, invulnerabilidade e super Ele velocidade, não mas não voava, não tinha voava. nada mais. Mas ele tinha a capa, que era pra dar aquela sensação de De movimento mo- no desenho. Aham. E assim, as primeiras edições dele era ele defendendo pessoas menos favorecidas. Ele defendendo a mulher, que a Lois, o primeiro capítulo ele defende a é a Lois. Lois. A Lois rejeita ele como Clark, aí um gangster tenta forçar a barra com ela lá numa festa, daí ele vai lá e salva ela. Esse é o primeiro episódio, o primeiro HQ, eu tenho ela, uma réplica, na Caralho, que verdade. Eu tenho uma massa, velho. réplica, né? E aí, tipo assim, é como se fosse como é que fala? É uma. É um episódio cavalheiresco, né? O mocinho salvando a mocinha, tem um Aham. vilãozinho, entendeu? É a fórmula cavalheiresca. Aí depois ele salva outras pessoas, trabalhadores de chão de fábrica, que estão passando por uma situação insalubre, ele vai lá e salva. Então, assim, ele era um cara que eles tiveram a ideia, ele vai salvar os menos favorecidos, Sim. entendeu? É igual hoje, você fala assim, vou ajudar os menos favorecidos. Aí a pessoa vira pra você e fala, você é comunista, né, cara? Cara, hoje é. É, Jesus seria Ou comunista, você, ou o você, Superman seria ou comunista. você tá querendo se aparecer, né? Ou Das tá querendo se duas, uma. aparecer. Aí Ô, nessa história do Superman tentando dar comida 24 horas, Superman Paz na Terra, que é desenhada pelo Alex Ross, que faz os desenhos ultra realistas, né, cara? Ele pega e algumas nações aceitam a comida. Tem até o Rio de Janeiro, cara. O cara desenhou o Ó, Cristo Redentor em um traço realista, assim. porra. Aí ele fala, cara, engraçado que de todas as cidades essa é a mais estranha. Porque de cima você fala, que cidade linda. Quando você desce, você vê uma pobreza que é uma distinção entre quem é rico e quem é pobre que, assim, é absurda. É muito clara, é que é foda Cara, isso, né? aí ele mostra ele chegando na União Soviética, vários países na África, o povo se degladiando, pulando um por cima do outro, assim, pra pegar comida, como se fossem animais, assim. Aí na União Soviética ele levou a comida, mesmo o povo passando fome, ninguém pegou na comida, porque era trazida por um símbolo americano, tá ligado? Então tem um problema pô, ideológico, várias social. fitas, hein, massa, hein, Aí, velho? aí um dos países que ele tentou levar na América do Sul, aí o ditador roubou a comida e segurou pra ele, em vez de distribuir pra nação. Porque ele é um quê? Ele é um ditador, é um déspota, né? E é engraçado que o desenho lembra Massa, hein, cara? algum ditador que tivemos no Que Chile. tivemos aí e tal. É, Ô, um que rimam com aquele seriado do desenho, o Chaves, né? É, É, é pois é. verdade. Aí, esse desenho dele, esse HQ do Alex Ross é de 1998. Beirando os anos 2000. Ele fez uma em cada ano. 98, Porra. 60 anos do Superman. Aí ele fez Cara, em 99 ele fez o do Batman, Guerra ao Crime. Aí 2000 ele fez da Mulher Maravilha. porque a criação desse personagem, ele vem com muita força, até um lance de ideologia, uma educação, até a parte de
Cara, o pessoal leva isso como, É que assim, já como existiam educação, meio que educacional essa pira do É. almanac, a ideologia mesmo do Batman, Você quer, do Superman, por você exemplo, quer entendeu? um exemplo interessante? Já existiam histórias em quadrinhos de aventura, do gênero aventura, que era Zorro, Tarzan, Aham. Flash Gordon, outros super-heróis antes do Superman, que eram da Robin Hood. Robin Hood, que era da data, que eles datam de 1910 até 1920. Em 1930, o Super-Homem ele inaugura o gênero aventura como super-aventura. Ele realmente ele troca, ele eleva o nível, entendeu? De categorias de personagens, entendeu? Porque ele, tipo assim, é o único personagem que é um bebê que veio do espaço. Porque tinham todas essas histórias. Por exemplo, o Tarzan é um bebê largado na selva, Isso Uhum. entendeu? mesmo. O Zorro é um cara que é rico, mas que quer ajudar os pobres. Mas, assim, ele não pode usar a razão social do nome dele, de Diego de Las Vegas, né? Entendeu? Ele não pode usar o nome dele. Então, um cara rico ajudando os pobres. Já tinha o Zorro, Robin Hood Era e tudo o. fora do normal, né? Mas e tem o Batman. Mas o Batman, por que, que ele é diferente? Um cara rico ajudando os pobres e os que estão sofrendo abuso e violência. Porque, na verdade, ele usa isso debaixo de um disfarce que lembra muito o arquétipo do Zorro, mas ele usa o medo pra intimidar, e ele é o maior detetive do mundo, entendeu? Tanto Fala. até que DC, você sabe que tem a Marvel e a DC, DC né? Comics, Uhum. aham. DC Comics vem de Detective Comics. Que massa, não Olha sabia, que cara. viagem. É de detetive, então ele aparece. Já tinham outros personagens de HQs que eram publicados. Mas uma publicação da Detective Comics não era só de um personagem. Eram quatro ou cinco, ou às vezes até mais personagens. Bastante, hein, velho. Porque assim, uma publicação ela tinha que ter uma média de 23 a 30 páginas. Aí cada personagem tinha que ter uma história compilada entre 7 a 8 páginas. Entendeu? Caralho. Então, assim, às Entendi. vezes o personagem, quando ele tava ganhando sucesso, destaque naquela semana ou naquela Si- quinzena, aí ele ganhava 10 páginas. Aí Sim, a gente chegou a um formato até agora que, tipo assim, uma publicação mensal tinha que ter 13 páginas de um personagem, entendeu? Tem brasileiro que tá desenhando lá pra fora também. Aí, por exemplo, o cara que eu entrevistei uma vez, Puta, agora não vou lembrar dele. O Cariello, o Otávio Cariello, ele desenhou o Wolverine. Antes do filme do Logan lá, do que- do Wolverine sim, velho morrendo, né? velho, velhote, E aham. aí ele É ganha. verdade que ele morreu. Até hoje ele ganha royalties Caralho. do desenho Que que ele top, fez, tá velho. ligado? Só que assim, os royalties eles entram de acordo com a vendagem também, né? Então, a porcentagem de vendagem. Aí falou, se sair um novo Wolverine, o pessoal volta a comprar HQ e eu volto a ganhar. Aí agora, como não tá saindo nada de X-Men, ou seja, miou um pouco, mas ele falou, se voltar a vender aquele título que ele desenhou. Só que, cara, título é igual. Cara, quantos seriados tem na Netflix, a original? Vixe. É igual, imagina o Nossa. que tem de quadrinho, fi. Quadrinho é gigantesco o universo dos quadrinhos, entendeu? E o, e E o, não é só esse mainstreaming que o pessoal conhece, que é a grande mídia de super-heróis, assim. Tem coisa, tipo assim, que ninguém nem conhece, faz nem ideia, que tem outros personagens que são fora do gênero super-aventura, que não é super-herói, entendeu? Tem Tintin, por exemplo, Tim, tim, Tintin. tim. O Tintin você conheceu como desenho lá na TV Cultura desenho. passava, Sim. só que o Tintin começou nos quadrinhos, tá ligado? É, Ele é isso um aí eu tô ligado. gênero tipo Indiana Jones, né? Então, assim, Isso. nem todo Ah, com tô história em ligado. quadrinho é super-herói, tá ligado? Por exemplo, nos anos 70, quando o Jack Kirby criou os X-Men lá, basicamente o que representa o Xavier e o Magneto? Eles representavam ali o apartheid nos anos 70 ali nos Estados Unidos, né? Os negros e os brancos, né? Aí os mutantes e os não mutantes, né? Só que assim, tinham dois líderes negros muito fodas, assim, que tentavam, de certa forma, direcionar o caminho da comunidade negra americana, que era o Martin Luther King e o Malcolm X. Então, Realmente. o Xavier, ele meio que representa o Martin Luther King, que queria um mundo pacificado entre os brancos e os negros, e o Xavier, que é um mundo pacificado entre os mutantes e os não mutantes, e o Malcolm X, que já pregava uma certa superioridade dos negros em cima dos brancos. E aí, tipo, tem o Magneto fala que os mutantes são melhores e deviam dominar os não mutantes. Que louco, Ah, né, velho? entendi. Você entendeu do que se Entendi. tratava os X-Men Ah, agora? Entendi. tá doido. Curto. Massa pra Cara, caramba. Inclusive, você tá no peito, tem um cara que tá no seriado The Boys, que é o cara que tem meio que a imagem né, do próprio.
Superman. É. E é um Superman, é um Superman vilão. É um Superman Mas é vilão. porque é uma retratação, assim, do Superman, exatamente, que o The Boys faz essa... E se o Superman não fosse tão bom assim, Exato. né? E se Ele a dominaria o indústria... mundo. E se a indústria do comércio, marketing, realmente influenciasse o porquê que os heróis fazem o que eles fazem? É, até essa é uma das perguntas que quando eu fiz um artigo junto com o professor Nathaniel, por que que os heróis fazem o que eles fazem, cara? É. É pra ser Por qual reconhecido? motivo? Qual o motivo, né? Você faz aquilo que você Tem, faz tem várias perguntas mesmo, né? Então, e aí eu respondi várias perguntas. Por que que o Batman faz o que ele faz? Por que que a Mulher Maravilha faz o que ela faz? Ela precisa disso? Ela é imortal, né, cara? Então, Ela é tipo, imortal. ela não precisa salvar a vida de ninguém. Mas sempre tem uma historinha por trás, né? Do Então, BOzinho. mas aí a questão é que você faz pelas condições. Volta naquele critério, as escolhas. As escolhas. Enquanto um vilão, um super vilão, tem imortalidade, que nem o Vandal Savage, que é o. Sei, eu não flago. Ele é um dos vilões da DC também. Ele é. Como é que fala? Ele é Ele é do invencível? Lendas do Amanhã. Ele é imortal. Imortal, ok. E aí, só que assim, todas as vezes que eles tentam dar saltos no tempo pra achar um lugar pra derrotar ele, ele já tá preparado Pra não vazar. pra vazar, pra não ser derrotado, cara. Que E aí, tipo assim, loucura. ele é um vilão muito chato. Até recomendo. Vilão chato é foda, né? Vilão é chato. Foda. Lendas do Amanhã, DC Legends of Tomorrow. Que Pô, tem tem um seriado, eu vi tem o muito tempo seriado. esse cara, esse tempo. Então. O Savage, o Vandal Savage, ele É é um um todo cara que. escurão, É pretão? todo pretão, Tô escurão. ligado. Então, e aí, tipo, ninguém consegue derrotar o cara. E aí é porque, tipo assim, Ele ele tem os vaza. mesmos poderes que a Mulher Maravilha, mas por que que ele não ajuda a humanidade? Porque ele tem. Tipo assim, eu quero me beneficiar ou eu quero beneficiar os outros? A felicidade tá em você chegar no topo do mundo sozinho e saber que venceu? Ou que nem naquela música lá da mulher. Não é sobre ter todas as coisas no mundo pra si. Tá vendo? Aí, tipo Faz assim, sentido. você quer chegar no topo sozinho, ou você quer ser egoísta e viver uma vida só pra você, ou você também quer compartilhar com alguém? Quando você. Lembra que eu te perguntei a diferença entre o herói e o vilão? É as escolhas, entendeu? Quando algo de ruim acontece com você e você escolhe devolver de maneira ruim, você se torna um vilão, né? Agora, quando algo de ruim acontece Ixi, então fudeu. e aí Você, você. e E você acaba usando os seus poderes de uma usando. maneira positiva, e aí à medida que você é um estranho no ninho, que nem o Superman, ele não pertence aqui. Muitas vezes eu me senti assim, eu não me pertenço, porque eu não consigo lidar bem com as pessoas, com as críticas às vezes. E o Superman, quando ele consegue ser o Kal-El, usando os poderes para o bem, é a maneira onde ele atingiu o auge a performance da natureza dele. Porque, cara, se você pode voar, por que você vai andar? Entendeu? Exato. E se você pode voar pra salvar a vida de alguém, melhor ainda. Você tá entendendo? Você Sim. tá unindo o útil ao correto e é o reconhecimento das pessoas. Não, ele não faz isso pelo reconhecimento. Mas à medida que você faz o que você pode fazer, que tá na sua natureza. Lembrando que acho que foi Aristóteles que diz que o que tá na nossa natureza, por exemplo, não tem como você ser outra pessoa. Tipo assim, ó, o pessegueiro vai dar pêssego, entendeu? Não vai dar, não vai dar maçã, entendeu? Então você tá na sua natureza ser assim, seja, entendeu? E à medida que você faz coisas boas com o que você, com seus recursos e consegue ser reconhecido por isso, é à medida que você vai conquistando o seu lugar de pertencimento. Você não tá se encaixando, você tá conquistando espaço, Tá construindo. construindo. Aí foi o dia que eu li esse texto, eu Você falou, chorei e falei, vou mano. tatuar o Superman. Aí Top. você achou a imagem. Ficou top. Desculpa levar pro drama agora. É engraçado, né? Tipo assim, o É, cara meteu um drama. faz rir e faz chorar. Faz-